Caro estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. Nessa nossa aula, nós veremos sobre os conceitos iniciais de trigonometria. Bom, consideramos um triângulo retângulo cujos lados medem o seguinte: medem B, esse lado aqui da esquerda, C, o lado que está aqui abaixo, e A, a hipotenusa do triângulo retângulo, certo? Temos um triângulo retângulo, então, as medidas desse triângulo, as medidas dos lados estão representadas por A, B e C, sendo B e C os catetos e A hipotenusa, e nós temos também aqui os ângulos, veja, o A, aqui no vértice A temos um ângulo reto, aqui no vértice B temos um ângulo que nós também denotamos por B chapéu, veja, B é o vértice, é o pontinho ali onde unem-se dois lados do triângulo. B chapéu é o símbolo que nós indicamos para indicar a medida do ângulo B. Assim como C também. Lá em cima nós temos o vértice C e C chapéu seria a medida do ângulo que está ali em C, certo? Bom, dado então este triângulo retângulo, nós temos o seguinte: as razões trigonométricas, elas são definidas assim. O seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa desse ângulo. Então, veja, o cateto oposto a um determinado ângulo é o cateto que está na frente do ângulo. Por exemplo, aqui, ó, veja, temos o ângulo B, na frente do ângulo B, de uma forma bem simples, está o lado Bzinho. Então, o cateto oposto ao ângulo B é aquele lado ali, Bzinho. E o que seria o seno? O seno de um ângulo é o cateto oposto, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa não muda. Então, dividido por A. Esse é o seno de um ângulo, então. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem seria o cosseno de um ângulo? Desse mesmo ângulo B que nós estamos aí, é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. O que é um cateto adjacente? Um cateto adjacente ao ângulo é um dos apoios do ângulo. Veja, nós temos aqui o ângulo B e esse lado aqui de baixo, veja só, é um apoio do ângulo. Esse daí é o cateto adjacente que nós chamamos, certo? O cateto oposto ao B chapéu é o Bzinho que está na frente, o cateto adjacente é um dos apoios do ângulo, que no caso aqui é o C. Então, o cosseno é C, que é o cateto adjacente, sobre A, que é a hipotenusa, certo? Veja, se nós estivéssemos calculando o seno e o cosseno de outro ângulo, digamos daquele ângulo C chapéu, o cateto oposto e o cateto adjacente iriam se inverter, certo? O cateto oposto do ângulo C chapéu é esse aqui embaixo, certo? E o ângulo adjacente do C chapéu seria esse Bzinho que está ali na vertical, certo? Então, temos ali o seno e o cosseno, e a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, todas essas razões nós estamos calculando, tomando como referência o ângulo B, o ângulo B chapéu. E a tangente do B chapéu é o cateto oposto, que é o Bzinho, dividido pelo cateto adjacente aqui, o que está apoiado, que é o C. Então, por isso que fica B sobre C a tangente. E a cotangente é o inverso. É a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Ou seja, é o inverso da tangente, praticamente. Então, essas são aí as principais razões trigonométricas. Vejamos agora um exemplo. Note, temos aqui embaixo um triângulo retângulo de hipotenusa 15, cateto aqui na vertical 9 e o que está ali embaixo 12. Nós temos aqui o ângulo C, chapéu, aqui em cima, e nós temos aqui embaixo, vamos marcar o ângulo B chapéu. Se nós quiséssemos, por exemplo, calcular ali o seno desse ângulo B chapéu, tomando como referência esse triângulo. O seno de um ângulo é o cateto oposto ao ângulo, veja, o cateto oposto ao ângulo, vamos desenhar uma flechinha aqui, é o cateto que está lá na outra ponta, que é 9, dividido pela hipotenusa, que é
15. A hipotenusa é aquela que sempre está oposta ao ângulo de 90 graus, certo? E dá para dividir, inclusive, essa fração dá para simplificar por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então, esse seria o seno de um ângulo B chapéu. Veja, se nós formos calcular aqui, tomando esse mesmo triângulo, o seno de um ângulo C chapéu, agora a coisa muda, porque o cateto oposto a C chapéu é aquele que está ali abaixo, na frente do ângulo, que é 12. Então, ficaria 12 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 15. E, novamente, nessa fração, dá para dividirmos o número de cima e o número de baixo por 3. Então, 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 dá 5. Então, aí está calculado o seno desse ângulo, certo? E poderíamos calcular também o cosseno, a tangente e a cotangente de qualquer um desses ângulos aí, do ângulo B ou do ângulo C, usando as devidas relações, certo? Vamos fazer aqui, por exemplo, o cosseno do ângulo C, chapéu, que está aqui ainda considerando esse triângulo. Bom, o cosseno do ângulo C chapéu é o cateto adjacente a esse ângulo, ou seja, é esse que está aqui na vertical, 9, dividido pela hipotenusa, que não muda, que é 15. E aí, dividindo por 3, temos que o cosseno do C chapéu é igual a 3 sobre 5, certo? Então, sempre obedecendo essas relações, podemos calcular seno, cosseno e tangente desses ângulos aí. E agora, um outro exercício interessante que nós podemos fazer também é esse daqui, onde ele dá para nós a medida do cosseno, dá a medida da hipotenusa e nos pede para encontrar os catetos. Veja, no cálculo anterior, no exemplo anterior, nós tínhamos os catetos, tínhamos a hipotenusa e eu calculei seno e cosseno. Aqui é o contrário. Ele dá a medida de um cosseno e pede para nós calcularmos ali os catetos do triângulo retângulo. E nesse caso, nós vamos calcular esses catetos usando novamente as razões trigonométricas. Veja, sabemos que cosseno do ângulo B chapéu é 2 raiz de 51 por 17. Ora, mas cosseno do ângulo B chapéu calcula-se pegando o cateto adjacente desse ângulo, que é o cateto que eu vou chamar de x aqui, certo? Dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz de 17, certo? O cosseno de um ângulo é calculado pegando o cateto adjacente e dividido pela hipotenusa. Então, no lugar do cosseno de B chapéu, vamos colocar isso. E, por sua vez, é igual, como o exercício indicou, a 2 raiz de 51 sobre 17. Agora, isso daqui é equivalente ao seguinte: x é igual a 2 raiz de 17, multiplicando, escrevendo esse 2 raiz de 17 que está dividindo do lado esquerdo, escrevendo ele como multiplicação do lado direito. Fica 2 raiz de 17 vezes 2 raiz de 51, dividido por 17. 2 vezes 2, temos então que o x é 4, raiz de 17, vezes raiz de 51, dividido por 17. Veja, nós não podemos simplificar o raiz de 17 em cima com o 17 embaixo. Os números são diferentes. Temos aqui que x é igual a 4, raiz de 17, só que o 51 é a mesma coisa que 3 vezes 17. Então, vamos colocar aqui 3 vezes 17 sobre 17. Agora, propriedade de raiz, quando temos a raiz de um produto, podemos colocar assim, o produto das raízes, certo? Raiz de 3 vezes 17 ali, posso escrever como raiz de 7 vezes raiz de 13. Posso inverter os fatores, porque a ordem dos fatores não altera o produto, dividido por 17. Agora, uma propriedadezinha básica. Quando eu tenho duas raízes repetidas multiplicando, posso fazer o seguinte: posso escrever o número que está dentro da raiz uma vez só. Então, escrevo no lugar de 2 raízes de 17, o 17 uma vez, e vamos repetir os outros números. Simplifica o 17, temos então que x é igual a 4 raiz de 3. E agora, para encontrar a medida do cateto que está ali embaixo, para encontrar o y, nós podemos usar agora o seno do ângulo B chapéu, e
fazer de forma semelhante para encontrar a medida desse cateto que está ali embaixo e fica como exercício, como desafio para que você faça esse cálculo, certo? E esses são os conceitos que foram abordados nesta aula. Nós vemos na próxima aula. Bons estudos. Em caso de dúvidas, converse com os tutores.